tapete, vai falar de novo que tem o sol. Isso no outro dia, tá? Canta a musiquinha do sol, vai pegar as nuvens, vai fazer essa brincadeira com a água da chuvinha. Tem água aqui do rio e depois, o que mais que aparece lá no reino vegetal? Deixa eu usar isso aqui. Gente. Então aqui, ó, as pedrinhas. Lá na terra veio um raio, porque naquela época o planeta passava por muitas transformações. Não tenham medo de contar para as crianças as coisas como as coisas são. Então, não vai entender, não tem problema, ele está falando que naquela época as terras passavam por muitas transformações, não é nada difícil nisso, né? E aí chovia muito, aí você põe uma chuvinha, chovia muito, e o sol esquentava muito a terra, e tinha muito trovão, tinha muita chuva. Quanto mais emoção e drama, que melhor, porque eles ficam acesos, certo? E aí vai contar que veio um raio e aí espalharam pedras por todos os lados, certo? E aí foi pedra na cabeça da Leonora, foi pedra na bochecha do Pedro, no pé da Isabela, certo? Depois, acabou esse tempo, fecha o tapete, vamos fazer as pedras. Aí você faz pedra pontiaguda, pedra lisa, pedra rugosa. Geralmente, aí a pedra, gente, a gente faz esse barulhinho que é a pedra que eles adoram. Né? E aí, a gente faz isso aqui com os meninos, eles amam aqui, ó. Né? Pegam uma pedrinha bate na outra. Então, gente, é ação e reação, você bate aqui, né? E aí você vai ver a pedra lisa, pedra branca, olha essa pedra branca, olha essa pedra que é marrom. Olha essa lisinha, a pedra gelada, olha como é fria. Põe na perninha, põe no braço. Então vai explorar esse ambiente das pedras. Geralmente eu coloco em saco de pão. E aí os meninos são muito curiosos. Quando vê alguma coisa, eles vão rasgando assim. Então, como pede presente, sabe? Que enrola aquelas pedras maiores assim. Eles vão rasgando para descobrir a pedra. Então é muito legal. E aí, depois vem o reino vegetal. E aí a gente pode cantar, contar ou a parábolazinha do semeador, a parábola do semeador, ou contar uma historinha sobre a semente. Que no caso aqui a sementinha caiu lá dentro da terra. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele deu de presente para o reino vegetal. O que foi mesmo, gente, que Deus deu? O fruto vital. Esse fruto vital meu está bem novinho. Lacradinho, mas eu tenho que abrir para vocês. E aí, lá na semente, na terra, a gente já vai cantar a música do fruto vital. Porque já é o reino vegetal. Então vamos lá? Aqui, gente, olha só, olha, gente, o fruto vital, olha só. Fluido vital, mora nas plantinhas, no reino vegetal. Que Leonora? Leonora tem fruto vital? Tem. Olha só. Cirlei tem fruto vital? Tem. Tudo que tem vida tem fruto vital. Mas Papai do Céu contemplou primeiro o reino vegetal. E ele tem fruto vital. Vamos cantar? Pedro tem fruto vital? Tem. Fluido vital, mora nas plantinhas. É a comprovação, né, Gente, que tanto! E aí, a gente vai mostrar que lá na terra, aqui dentro, a plantinha está nascendo. Nasce, plantinha, nasce! Nasce, plantinha, nasce! E a plantinha vai nascer. Né, Pedro? Então a gente vai contar. E a partir daí, toda a aula do reino vegetal vai ter fluido vital. No início a plantinha vai nascer e depois a gente vai representar com a árvore. A árvore tem fluido vital? Tem. A gente vai cantar a musiquinha de novo.
Aí vai ter as flores, estão aqui nesse saquinho, aí você vai colocar as flores. E aí a aula vai ser sobre as flores. Cada um é uma aula? Cada um é uma aula. Reino vegetal, aí você vai ter Não, uma aula. Então aqui na aula de folha, por exemplo, aí a gente leva na parte prática alface, couve, hortelã, salsinha, com a preferência a cheiros diferentes e formatos diferentes. Dica: entrem com o coentro por último. Porque ele rouba a cena. Então você vai dar, e os meninos cheiram, aí você vai ver. Às vezes a gente nunca observa o bebê da gente cheirando. E aí você vai dar a hortelã, aquele cheirinho gostoso, né? Você pega o alface, aí, e o alface eu faço assim, eu lavo o pé inteiro. E bastante cuidado na higienização. Então a gente pega uma bacia grande, depois de lavar, eu passo até detergente, para falar a verdade com vocês. Eu fico umas gotinhas de detergente, bato ali, enxago bem, depois troco a água, põe água sanitária, deixa de molho. Vai para não tirar o pé. Depois a gente põe num saco de plástico. Gente, quando você tira aquele alface, você faz isso aqui, é uma mágica. Os meninos amam. Ainda fica molhadinho, aí põe na mão, come. É muito legal. Então, acho que vocês podiam tirar isso do meio. Porque vai ser um atrativo para eles e ninguém está comendo, né? E vocês não vão ter sossego. Então, cada aula vai ser um elemento. Então, um só para as folhas, e aí você vai degustar as folhas. Na próxima são os legumes. Então, você leva, a gente tem os legumes também. Tem beterraba, tem cenoura, que a gente mais pode fazer. Que aqui no tapete a gente conta dessa forma, tá? No tapete. Fechou o tapete, vamos para os legumes. Aí a gente põe uma caixa de areia, afunda os legumes, igual vocês viram ali. Afunda os legumes e as crianças eles vão mexer na terra, mexer na areia para achar. Crianças do tamanho dela já conseguem, de 6 meses também conseguem. Então a gente vai mostrar cru e depois a gente pega ele cozidinho. Geralmente a gente não põe sal, põe o mínimo de sal possível. E as crianças comem, aqueles que já comem da idade dela, de 6 meses, 7, 8 meses, só os bebezinhos de 3 meses que não vão comer, tá? Então é uma aula só de legumes. Aí acabou a aula. Na outra aula, por exemplo, vai ser flores. Então aí a gente vai contar desde o início, tudo de novo, fruto vital, a árvore, aí você coloca a flor. Então na parte prática, o que eu costumo fazer? Eu levo as mudinhas com a flor. Então a gente leva para a sala, e a gente leva os vasinhos, as crianças vão plantar ali. Mas cheira a flor, passa a mão, vê como vai estragar a flor. Alguns espedaçam a flor. Mas a mãe leva para casa. Por quê? Olha a florzinha. E sempre remeter da evangelização. Certo? Depois vai para a árvore, nós vamos lá para a rua. A gente vai lá para a rua olhar as árvores. Olha a árvore. Olha o lugar, às vezes não tem lagarta, né? Porque a sensação de olhar de baixo para cima é fantástica. Então, a árvore, nós vamos trabalhar as trocas gasosas. A água pega o ar ruim e transforma no oxigênio que é bom pra gente. A troca que eu faço de carinho com você, você vai fazer carinho em mim. Então a gente vai trocar beijinho, vai trocar carinho, e mostrar essa questão das trocas, inclusive aqui, certo? Depois do reino vegetal, aí vai entrar o reino animal. Então deixa eu ver se eu acho um animalzinho aqui. Aqui, gente, olha. Aqui é a vaquinha. Então o tapete, você vai acrescentando e tirando coisas dele, tá vendo? Você vai cada aula fazendo uma coisinha. Então aqui a gente começa. Não precisa só usar esses. Que a gente vai também usar, a gente tem que dar uma aulinha com os dinossauros. Porque dinossauros lá no Caminho da Luz, eles contam que foi meio que um equívoco da espiritualidade, dos co-criadores, que não deu muito certo. Isso eu não estou falando não, é mano. Lá no Caminho da Luz. Tanto que eles entraram em extinção, porque imagina, né, o quanto devia ser a destruição. Então, mas as crianças, o dinossauro é muito presente na infância da criança. Então a gente pega esse ovão aqui, ó, desse Kinder Ovo, por exemplo, os ovos a gente põe aqui assim, e eles vão descobrir os dinossauros. Ah, tem os dinossauros. Então, dinossauro, eu uso isso aqui no tapete mesmo, tá? Aí tem vários dinossauros que você pode usar. E depois da parte prática,
vai pegar outros dinossauros. Tipo Barney, que é colorido, um de pelúcia, tem outros que fazem barulho, sai pedir emprestado para a vizinhança inteira, para quem tem bebê, que sempre vai ter um dinossauro. E aí, com o reino animal, vai ser muito brinquedo. E nos brinquedos, vamos dar preferência a formatos, cores diferentes, texturas diferentes. E a gente sempre que pode, a gente leva um animalzinho de verdade. É claro, a gente não conseguiu levar nenhum dinossauro. Essa aula aí toda é feita naquele círculo que você fez com o lençol, que eles já têm que ficar em volta, Não. Esse é outro Se círculo. quiser mexer, pegar. Vai mexer, vocês vão ver o vídeo. Eles vão entrar aqui no tapete, pegar, não tem problema. Aí a gente pode pegar com tranquilidade, entregar pra mãe. Mas se na hora que tiver o solzinho aqui, vem todo mundo em cima procurar o sol. Que eu vi os dinossauros, já imaginei. Eles vêm pegar, eles vêm pegar. Não tem problema, é feito pra isso. Eles vão manusear, eles são ativos no processo. Lembra? A gente falou que eles são ativos? Eles são ativos no processo. Certo? Então, assim, às vezes está todo mundo aqui, não tem jeito de dar aula, eu vou tirar, dar um pra mãe, a mãe vai pegar, a gente vai coordenando isso, vocês vão ver. Tá? Eu trouxe um videozinho de uma aula. Então aqui vai entrar o dinossauro, na outra parte prática vai ser os dinossauros de brinquedo mesmo, né? Depois são os animais que saem da água. A gente pega o sapo, por exemplo. Olha, o sapo sai da água. Pega a tartaruga. E aí os brinquedinhos, a gente vai dar enfoque naquela aula, na tartaruga, nos sapos, que tem um monte de no mercado. E os meninos adoram sapinhos, canta a música do sapo lá de pé. É uma exceção, né? Mas você pode cantar uma hora ou outra, não tem problema. O negócio é só cantar música de escola que não dá certo, né? Então, aí você vai lá mostrar os animais que saem da água. Tem os animais da própria água, baleia, peixinho, aqui ó. Baleia, tem os peixinhos pequenininhos que a gente também coloca, é uma aula só de animal. E foi interessante quando a gente fez essa aula do reino animal, lá na Gênesis, e a gente falou assim, como é que vai ser essa mágica de passar do reino vegetal para o animal? E para nós foi um desafio. O que a gente pegou? A gente pegou uma vasilhinha d'água, a gente colocou óleo lá dentro. Então dava aquelas manchas amarelas, né? Depois nós pegamos cola colorida. E a gente pingava a cola colorida. Gente, as colas se unem. Não me pergunte como nem porquê, mas elas se unem. Então a gente punha o vermelho e o azul, elas se uniam lá embaixo. Se a gente pega aquele transparente assim, né? A gente fica somente assentado, a gente ajoelha assim, nesse toque embaixo, a gente coloca aqui assim, ó. E elas olham para cima e vão vendo, né? Depois que a gente pôs isso, a gente vem com um pouquinho de detergente e pinga o detergente lá dentro. E aí, o que a gente fala? O que Deus deu para o reino animal? O princípio inteligente. A gente pega aquela bacia transparente, né? Aquela vasilha transparente e solta lá dentro. E está aquele monte de borbulhas que os meninos amam, mas para representar que o presente que Deus deu para o reino animal é o princípio inteligente. Então a gente pega um canudinho e é soprar esse ventinho aqui, ó. Isso aqui que é o princípio inteligente, tá? Aqui, ó. Que isso, Pedro? Aqui, amor. Ó. Essa sensação é o princípio inteligente, tá? E a gente canta assim. O princípio inteligente todo animal tem. Pequenininho ou grandão, princípio inteligente ele tem. E aí, o Papai do Céu deu um princípio inteligente para a vaquinha, mas o Pedro também tem? Tem. Pedro também tem princípio inteligente, sabia, Pedro? É, ó. E aí, a gente sempre trabalha. Pega ali. Que Deus deu assim. Princípio inteligente da família. Isso, obrigada. E que sempre relacionar com as crianças. Crianças também tem. É um fato. Nós temos fluido vital e nós temos vida. Nós também temos princípio inteligente. Nós temos reino nominal. Se eu fosse pedra, eu não teria princípio inteligente. Certo? Então,
Aí a gente vai pegando isso, né, Pedro? E aí a gente conta e vai entrar vários bichinhos. Tem uns bichinhos, ó, como que entrou o livro. A gente tem animais da selva, e leva leão, coisas que eles gostam mesmo que já tem. Então você procura levar uns pequenininhos, eu tenho aqui em algum lugar. Então aqui tem o elefantinho, tá vendo? Que a gente representa aqui e a gente vai mostrando outros, certo? E eu já levei para ele tartaruga, já levei uma tartaruga de verdade. E a reação deles é muito legal, porque primeiro eles ficam estáticos. Depois eles vão com o dedinho assim para tentar mexer. Mas é muito legal ver aquilo interagindo. Já levamos pintinho. Acho que eu posso contar para vocês do vaso, né? Do princípio inteligente. Então a gente sopra e aí a gente fala assim, agora isso que Deus inventou que vai descansar. Porque na evolução é assim, tudo precisa de um tempo. A gente põe uma sacolinha escura e põe lá no cantinho. E aí a gente pega o túnel da evolução, que vocês vão ver na foto. O túnel da evolução a gente é nessa fase. Agora eu vou evoluir. Se você quiser, pode me seguir. A gente estimula que os bebês passem ali dentro. Se não der, a gente pega aquilo ali, põe assim na mãe com a criança e puxa. Aí a gente pode falar, mas está mais bonito, mais inteligente. E aí, a gente pega a sacolinha, só que a gente troca a sacola. Mesma vasilhinha, outra vasilhinha redondinha lá, assim, com a sacola, a gente troca e a gente passa dentro do túnel da evolução. E quando a gente tira, tem lá 2 peixinhos. Porque na evolução tudo é assim, precisa de um tempo e precisa de evoluir. Certo? Então, eu queria que é a mágica. Gente, mágica encanta as crianças. E esse processo encanta a gente. Esse processo de encantamento nas aulas é realmente fantástico. Esse encantamento. Então aí vai ter peixinho. Aí já colocamos dentro desse negócio aqui, sabe aquele novo maiorzinho? Esse aqui, vocês já viram? Que tem um negocinho de encaixe desse, que é um pouquinho maior. Já colocamos um pintinho de verdade aqui dentro. Só na hora, gente. De mostrar o pintinho lá, a galinha e tudo. Aí depois a gente vai lá escondidinho, né? Por isso que tem bebedores na sala. Põe o pintinho aqui dentro, a gente tampa. Aí passa na evolução. E olha aqui o ovo, olha o que tem no ovo. Tira tem um pintinho. Vocês têm que ver a cara dos meninos. Certo? Cachorro, mesma coisa. A gente põe, conta o cachorrinho aqui, tem um cachorrinho aqui. Vocês viram por aí? Aqui ó. Tem um cachorrinho que eu vou contar sobre os animais domésticos. E eu trabalho sobre os animais domésticos, o carinho, o afeto, eu trabalho com gato, cachorro, coelhinho também, acabei entrando nessa história. E aí a gente leva um gatinho e um cachorrinho na sala. Aí, para virar assim, verdade, a gente passa no túnel de evolução. A gente põe uma coisinha assim no cachorro e passa o túnel, a gente tenta tirar do túnel de evolução. E os meninos já ficam esperando sair alguma coisa, sei lá. Né? Então o cachorrinho, eles passam a mão, às vezes a mãe não deixa. Então aí a gente realmente tem que ter, né? Já avisa, ó, se não puder, você pode ficar em pé, não tem problema. Né? Mas tem às vezes aquele primeiro contato da criança com o cachorro. Não vai levar um cachorro bonzinho. Né? Eu já levei o filhotinho já fez cocô no tapete, mas era, né? Mas são sensações. São sensações que vão provocar emoções. E isso fica registrado, certo? E aí, até a gente chegar no reino nominal. E no reino nominal, a gente... O que Deus deu para o reino nominal, gente? Deixa eu falar. Aqui, ó, tá aqui. Então, o que a gente faz? A gente fala do Espírito. Acho que isso aqui é o Espírito. O Espírito, né? E ele queria habitar na terra. Mas ele foi lá na pedra e a pedra é muito dura. Não teve jeito. Ela falou assim, então já sei, eu vou morar lá no reino vegetal. Ixi, mas o reino vegetal, a árvore, já tem fruto vital, já tem vida, mas não anda, nem fala. Eu sou um espírito e eu tenho muitas possibilidades. E aí ele vai lá no reino animal, vou habitar aqui. Mas o reino animal, o animal já anda, é vivo, mas o espírito tem muitas possibilidades.
até um dia que Deus resolveu criar o ser humano. E o Espírito vai habitar no ser humano. E o que Deus deu para o ser humano, gente? O pensamento contínuo. E que é o pensa bem. Todo ser humano tem. O pensamento é contínuo. Na menina e no menino. Pensa bem. O adulto também tem. Pensa sim. O pensamento não tem fim. Então, nós somos seres humanos, nós temos fluido vital, princípio inteligente e pensamento contínuo. Estou trabalhando evolução com os meninos. Estou trabalhando Deus com os meninos. Trabalhando todo o potencial que nós temos. Certo? E aí, nós vamos começar a trabalhar o ser humano. Vamos trabalhar olho, ouvido, boca. Então, na aula de olho, que é a visão. Então, por exemplo, a gente fez lá, escureceu a sala toda. Aí nós vamos escurecer. Fica tudo, nossa, a gente está escuro. Acendeu, enxergou. É isso, vai ver. Né? Vamos trabalhar, aí a gente vai aqueles panos coloridos, assim, olha que lindo. Vamos vermelho, são coisas que a gente vê, que a gente enxerga. É o óbvio. Cheiro. Trabalhamos de novo as hortaliças, hortelã, tudo. A gente não procura trabalhar com perfume por causa das questões alérgicas. A gente pega as hortaliças, né, com cheirinho. Audição, a gente pega instrumentos musicais. E eles mesmos vão bater e vão ter aquele retorno. Ela teve aqui, ó, ação e reação. Né? Porque o bato fez um barulhinho. Certo? Degustar a boca. Degustar. E as sensações são aquelas que vocês viram. Então a gente trabalha isso aqui, ó. Vai passar no pezinho, tá vendo? São texturas. Trabalha com texturas diferentes. A pintura com gelatina. Né? Aquelas lãzinhas. Então as coisas ficam peladinhas. Tomara que aqui não seja no inverno. Que aí não tem jeito. Mas a gente vai mostrar essas sensações. Certo? E aí, no reino nominal, entra o nascimento de Jesus. Então, a gente vai contar que Deus mandou Jesus para a terra para nos ensinar a amar. Então, a gente vai até o nascimento de Jesus. A gente faz a aula do centro, tudo aqui no tapete, e depois a gente representa com os bonecos. E aí vai entrar Maria. A Maria e o José. José não veio, teve que fazer uma viagem. Então, essa é a Maria. Quando a Maria vai ganhar neném, olha aqui o nosso reino nominal, ele começa com esse aqui, ó. Tá? Bem simples. Cabeça, ombro, ó, cabeça, barriga, perna. E esse aqui é o nosso bebê. O que a gente faz? A gente faz isso aqui e a gente põe a barriga da Maria. Então a gente faz isso aqui. Claro que a gente vai arrumar direitinho, né? A Maria vai viajar no burrinho, vai fazer o censo. Nesse censo, a gente faz com as crianças, não essa faixa etária, mas na próxima, sobre Jesus, que é o seguinte, é o censo, é para nos conhecer. Então, qual é o nome da criança? Você tem irmãozinho? Como é que chama sua mãe? Então, a gente vai pegar esse censo como se fosse conhecer a criança, certo? Então, aí a Maria, ela fica com esse bebezinho aqui até o bebezinho nascer. E a gente termina a aula com aquela missão de Jesus que é a visita fraterna, tá? Então, esse é o ciclo de 0 a 1 ano. Deu para entender? Cada aula de 0 até 1 ano e meio, ela vai repetir o ciclo. Né? Se eu tenho de 0 a 1, de 1 a 2, ela vai para o ciclo da frente. Não tem problema. Porque no ciclo da frente, como é que vai ser? Vamos dividir assim para ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem. De 1 a 2 anos. A gente vai começar pelo censo. Começa lá a sala. Tem a casinha de Maria. A casinha de Maria, nós começamos com uma cadeira aqui, as costas aqui, na cadeira aqui, que joga o paninho. Lá dentro tem José, Maria e Jesus pequenininho, ou bebezinho, ou ele maior. Que o Jesus pequeno também não veio. E aí, que é a metade desse Jesus, é uma carinha de criança, um jeitinho de criança. E aí, as crianças, quando a gente começa a aula, é nessa que a gente faz aquele círculo, tá? Então, quando a gente começa, a gente sempre fala que a gente vai para Nazaré. E aí tem aquela musiquinha. Vamos passear em Nazaré. Vamos agora passear em Nazaré. De mãos dadas, como eu contei para vocês. A gente chega em Nazaré e aí, olha, chega em
crianças ali na casinha de Jesus. Vamos ver se ele está lá? Baixa na portinha. Jesus, ô Jesus, você está aí, Jesus? Aquelas coisas com criança. Aí a gente vai lá, pega Jesus, os meninos abraçam Jesus, certo? Maria e José. Antes de Jesus criança, que eu preciso contar para vocês, a gente pega Jesus bebê, que não vai ser esse. A gente pega um bebezinho mesmo. Ou então a gente faz de tecido, tá? Que as crianças vão cuidar de Jesus. Nessa fase, eles se identificam com o bebê. Então eles cuidam, dão fraldinha, trocam fraldinha. A gente usa mamadeira, que é mais simbólico, né, para alimentar, pode dar uma colherzinha também, certo? Essa aula, esse tema é o mesmo de 2 a 3 anos. Só que a forma de dar é diferente. Então, essa aqui de 1 a 2 anos, eu tenho que fazer aquele círculo, porque senão as crianças não... Eles precisam desse limite. De 2 a 3 anos não precisa mais fazer isso. De 2 a 3 anos as crianças já dão respostas. Já falam algumas pequenas coisinhas. Então é importante dar uma estudadinha assim no que a criança faz em cada faixa etária. Pra gente não cobrar uma coisa deles que eles não conseguem fazer. Ou também de dar estímulo demais e colocar. Então, por exemplo, nessa de 1 a 2 anos, a gente que tira os bonecos da casinha e dá para as crianças. Porque senão eles entram todo mundo lá dentro da casinha e ninguém quer sair. Aí a gente coloca uma barreira. A de 2 a 3 anos, eles já respeitam o horário que é para ir na casa de Jesus. E eles estão lá dentro. Tá? Então é o mesmo temário e o formato de dar aula que é diferente. Então, aqui, teve... Jesus cresceu, por exemplo. Passou ali pelo ciclo de dar o banho, de cuidar. Então, se é um boneco que eu posso molhar, eu levo a bacia. E eles vão dar o banho. Eles dão banho, trocam a roupinha. E Jesus fica muito próximo por isso. Porque eles veem que é um ser humano, né? Que tem perna, cabeça, ombro, né? Como a gente. Uma coisa importante para falar para vocês. A gente fez isso e a gente sempre trabalha nomeando o corpo e tudo. Até que apareceu uma criança sem os 2 bracinhos. E a gente falou assim, como é que vai ser agora? Né? Porque a gente trabalha com tantas potencialidades, né? A gente trabalha muitas. Como é que já é cedo? O que a gente fala? E isso, nós aprendemos muito com elas. A gente vai trabalhar do mesmo jeito. Os meninos têm muitas potencialidades. Hoje a Isabela não tem os bracinhos, mas ela já teve. E vai ter de novo. E os bracinhos são para fazer isso e isso aqui não. Certo? Então, a gente quebrou muito a cabeça. E a gente fez algumas adaptações. Então tem aquela musiquinha das conchinhas, vocês conhecem? Churua, churua, churua. Que algumas aulas a gente começou a fazer com o pezinho. Vamos fazer com o pé. Os meninos adoravam. Para que ela se inserisse também. Né? E ainda é um desafio. Mas, e é filha de uma evangelizadora, que vem assim com todos os cuidados, mas a gente começou a tomar esse cuidado para que a gente também não iniba. Ela não tem os bracinhos, não vou falar sobre tato? Ou não vou falar sobre pegar? Não, o espírito, ele tem essas muitas potencialidades. A Isabela não tem o bracinho hoje, mas já teve e vai ter de novo. Então, tratar as crianças como espíritos eternos, que somos, né? Então, vai ter desafio, mas a gente sempre vai procurar uma forma, e as ideias vêm, porque o trabalho não é nosso. Então, as intuições vão vir da melhor forma de a gente trabalhar, certo? Sheila, dá um exemplo de aula de 3 a 6, você falou que vocês começaram a usar o mesmo estilo de metodologia. Nascimento de Jesus. Vamos pegar uma aula que a gente está fazendo aqui. Nascimento de Jesus. Como é que foi a turma de 5 e 6 anos? Esse nascimento de Jesus. Uma fez o presépio, os meninos levavam as coisas. Mas na turma de 5 e 6 anos, nós fizemos o parto de Maria. E foi assim. O médico de Campos traz pra gente que a estrela de Belém era uma pleiade de espíritos superiores que vieram auxiliar no nascimento de Jesus, certo? Os 3 reis magos não eram reis nem eram magos. Eles eram
eles eram agricultores numa região do Ocidente e que eles leram, eles eram astrólogos também, e que pela astrologia eles viram aquela conjunção de coisas e as escrituras sagradas traziam o que viria enviado. Então, pelos cálculos que eles faziam, eles imaginavam o que acontecia aqui. Então, as crianças foram os espíritos. Então, o que a gente fez? A gente colocou como se fosse uma roupa de médico, só para caracterizar de uma forma diferente, porque eles iam auxiliar no nascimento de Jesus. Aquelas máscaras nós colocamos um TNT, sabe? Só um tipo aventalzinho. Assim, vocês são a estrela de Belém. A estrela de Belém é os espíritos superiores que vieram ajudar no parto da Maria. Uma evangelizadora foi a Maria, a outra foi o José. Então, eu já tive que fazer todos vocês, todas as coisas. Nessa turma, eles representam assim, tá? Não quer dizer que tem que ser assim, não. Essa turma fez assim, foi muito legal. E aí ela sentou numa cadeira, colocou um TNT grandão por cima. Debaixo da cadeira, nós colocamos uma bacia com gelatina e um bonequinho de borracha lá dentro. E amarraram um balão daqueles compridos, como se fosse um cordão umbilical, cheio de farinha lá dentro. E aí, eles mostraram como é que era o parto. E aí, a outra evangelizadora tirou lá de baixo o Jesus todo melecado, que os meninos quase morreram de nojo. Eco, que nojo! E tal, mas é a emoção que a gente queria mostrar. E aí limparam o vestido de Jesus, e falaram assim, quando eles descobriram que era gelatina, ficaram decepcionadinhos, mas que sangue. Mas foi uma vivência super legal, super legal. Então foi esse o contexto da aula, né? Foi o nascimento de Jesus. Então a gente procura vivenciar assim. Outro exemplo, que foi feito nessa turma de 2, 3 anos, que dá para fazer em outros. Nós fizemos a cura do paralítico de Cafarnaum. Como que é a história? O paralítico tinha uma multidão na casa, não sei se é de Pedro, não me lembro mais, e que aí vinha o paralítico não conseguia estar da multidão. Então, eles subiram no telhado, né? Levantaram eles no telhado, tiraram as coisas, e foi muito difícil, né? Porque era muito barro, muita argila, o teto era muito complicado de ser retirado, mas eles subiram por ali, e aí desceu onde estava Jesus, e Jesus o curou. Nós contamos essa história, o que a gente fez? Nós somos bonequinhos. Estava esquecendo deles. Então, o que a gente fez? Aqui nós temos a Galileia inteira. Doutor da Lei, a Maria, aqui ó, Maria, José, aqui, tá vendo? Maria, José, Jesus grande. Aqui tem o doutor da lei. E aqui tem os seguidores, que podem ser os discípulos, pessoas comuns, né? Então, a gente conta, a gente faz um flanerógrafo. Você já viu flanerógrafo? E pode ser ali um papelão, né? Que você vai virar assim, né? Que você conta assim. Então, aí a gente encenou essa história com esses personagens aqui. Mas nós vamos contar a história de outro jeito. Nós pegamos a casinha que eles já conhecem. Antes disso, acho que a história passa em Cafarnaum. Então, ao invés de a gente ir para Nazaré, nós vamos para Cafarnaum. Nós vamos passear lá em Cafarnaum. E aí, o que acontece? A gente pegou uma criança, falou assim, quem vai ser o doente? Eles mesmos querem ser o doente. Aí, vamos pegar o doente. Gente, a representação deles é impressionante. Soltou a cabeça, os braços, e com aquele chumbo pra gente carregar assim, ó. Fulano de tal tá muito doente, não tá andando, não tá falando, a gente carrega aquela dificuldade. Aí a gente coloca aqui dentro da casinha, segura, tem que ter mais gente para ajudar, porque ele solta o corpo. E lá embaixo tá Jesus. Cadê Jesus? Lá embaixo tá Jesus na casinha. E aí a gente desce eles por ali. E aí Jesus vai lá e dá um passe. Vamos dar um passe. Aí todos também dão um passe, a gente chama todos. Vamos dar um passe e tudo. Vamos ver se melhorou? Aí levanta e sai andando. Melhorou. Agora eu. Nós temos que fazer com todos eles. Com todos eles. Nós temos de lá com o braço assim, eles querem vivenciar. E aí na hora de ir, cada um quer ficar mais desmaiado que o outro. Aí ela tira passe, um por um, aí chega lá embaixo, Jesus, vamos dar um passe. Vai dar um passe. Mas é muito legal isso, porque eles
a 2 não. 1 a 2 tem que pegar o bolo de verdade e dar na boquinha dele. Mas 2 a 3 entra na fantasia. Quer um pedacinho? Que delícia! Eles vão entrar nisso. Então, por isso é importante saber essa diferença. De 1 a 2 anos, eu posso colocar esse círculo no chão e eles respeitam. De 2 a 3, já me obedece. Já aprende a falar, não é aquele lá, irmão, escolhe aqui. Certo? Mas se for preciso, faz também, que funciona. Né? Então, a gente vai usando isso. E tanto no trabalho das crianças de 3 a 6 anos, a gente vai fazendo isso. Pesca maravilhosa. Vamos fazer um bar. O que a gente pegou? Uma turma de 2, 3 anos, depois a gente fez com as outras também. Nós pegamos, um ano anterior, nós pegamos um elástico. Colocamos um elástico, que cheio daqueles fiozinhos, sabe, de TNT azul. Só para fingir que era no bar. Mas cabia todo mundo ali, todo mundo entrou no bar. Todo mundo entrou no bar. Que o barco vinha pra cá, e o barco ia pra lá. E aí jogava peixe, não vinha. Tem peixe, nós temos varinhas dos meninos. Tem peixe no céu? Não. Tem peixe no céu? Não. Tem peixe? Não tem. Né? Aí a gente tinha uma rede. Aí você jogava na rede, não tinha. Aí encontra com Jesus. E Jesus manda julgar, mas não tem peixe. Eles pensavam, não tem peixe. Só que magicamente, é claro, a gente corta os peixinhos escondidinhos ali, tá? E quando joga a rede, sai aquele tanto de peixe. E os meninos são doidos lá, catando os peixinhos. Olha, a gente colocou na varinha os peixinhos, sabe? Então a pesca é maravilhosa. Então a gente vai fazendo as coisas, vivenciando os cantos das salas. Num canto a gente faz a casa, no outro canto a gente faz a marcenaria, por exemplo. Na aula da marcenaria eles vão lá, experimentam o serrote. A gente fez de brinquedo? Tem de brinquedo. E a gente fez de madeira? O serrote, martelo. E eles vão ali em banca de madeira. Era assim que o pai de Jesus trabalhava e Jesus também, na carpinteiro. Era assim. Então é uma aula toda deles pregando, né? Brincando ali. Ou então, e aí, por exemplo, no final pode fazer um palitinho de picolé, colar um barquinho, por exemplo, né? É esses